E mais exemplos na história. Exemplos que, aliás, tenho dado nos mais diversos discursos e nos mais diversos debates e que os outros candidatos dizem: eu não posso fazer isso. Vamos ver. Vamos ver. Poderemos fazer isso. Seguramente assim o povo entende. Comigo, a Presidente, se a Constituição diz que o ensino básico é universal, obrigatório e gratuito, ele tem mesmo que ser universal, obrigatório e gratuito, e as famílias têm que começar a ter os livros gratuitos, e não se pode manter a situação atual, que é quem tem filhos no ensino básico gastar centenas de euros por ano para ter os livros para os seus filhos, sendo que a classe média ainda consegue comprar os livros e os mais humildes acabam por ter que ir à junta de freguesia ou à misericórdia pedir por esmola aquilo a que tem direito. E vamos mostrar. É claro que isto não acontece por acaso. Se hoje os livros são pagos, se hoje os livros que deviam ser gratuitos ou não são, isto acontece porque o Ministério da Educação, um conjunto de atores políticos da educação, estão reféns das editoras que ganham centenas de milhões de euros por ano e naturalmente não querem perder o negócio. Mas para tanto bastaria, nem sequer é preciso gastar muito dinheiro em Portugal, para tanto bastaria que as escolas tivessem, como aliás está contemplado nos termos da lei, bancos de troca de livros, onde se fizesse o que se faz na Suécia, à mais pobre região de Espanha. Em toda a Europa, bancos de troca de livros, em que os miúdos deixassem os livros do ano anterior, recolhessem os livros do ano seguinte. Isto representaria custos baixíssimos para o Estado português, todos teriam livros gratuitos, o ensino seria gratuito, como obriga a Constituição e a lei, e comigo a Presidente da República, e antes de cumprir a Constituição, cumprir a lei, ter livros gratuitos ou dar 300 milhões de euros às editoras, não hesitarei, obviamente, nem um minuto. Comigo, ao Presidente, acabam também as iniquidades fiscais. Em Portugal hoje, dependendo do poder de cada um, dependendo do poder, do dinheiro e dos advogados a que tem acesso, cada um tem o seu regime fiscal. Mas há situações que não podem continuar, obviamente. Se o artigo 104 da Constituição diz que os impostos sobre o património têm que ser proporcionais ao património, não mais poderemos permitir, em mês nenhum, em ano nenhum, em orçamento nenhum, que, enquanto uma família que tem um T3 ou um T2 paga o seu IMI pontualmente, ao mesmo tempo, um promotor imobiliário que tenha 120 apartamentos na Baixa de Lisboa, do Eiras, de Coimbra, do Porto, se os tiver em nome de um fundo de investimento imobiliário, está isento de IMI. Que país é este em que quem tem 120 apartamentos paga menos IMI do que quem tem um apartamento? Que país é este em que os partidos políticos também não pagam IMI? Que país é este em que alguns hipermercados têm isenções de IMI? Ou seja, isto numa Constituição, num país cuja Constituição obriga a que o regime de impostos sobre o património seja proporcional ao património, o Presidente da República e eu, Presidente da República, não mais permitirem que isto aconteça. Ou seja, tem que haver igualdade fiscal, todos têm que pagar impostos por igual, seja no património, no consumo ou no rendimento, e neste momento isso não acontece, violando aquele que é o artigo talvez mais programático da Constituição Portuguesa desde 1976. Comigo, a Presidente, todos pagarão impostos por igual e por isso todos pagarão menos impostos. É claro que há temas que eu tentei introduzir na campanha, mas esses nem mesmo eles quiseram discutir. Então, quando eu falei de combate à mentira, valha-me Deus, combater a mentira é que não. Combater tudo menos a mentira. Aliás, quando eu dizia que havia que combater a mentira, que não podíamos ter primeiros ministros mentirosos, que não podíamos ter governantes que prometessem uma coisa em campanha e de seguida fizessem exatamente o contrário, que não podíamos e nem podemos ter presidentes de Câmara que prometendo uma coisa, quando chegam à Câmara, utilizam um território e retalham num negócio de urbanismo como se fosse seu e dos seus amigos. Pois quando eu combati a mentira, o que os meus adversários sempre me acusaram é de instabilidade. Porque para eles mentira é sinónimo de estabilidade. Mas essa estabilidade não interessa a um país.
Aliás, não há nada mais estável do que um pântano. E a estabilidade de um pântano não serve a ninguém. Bom, mais estável ainda do que um pântano é o cemitério que nos querem colocar. Mas a estabilidade do pântano em que vivemos, ou do cemitério para onde nos mandam, essa nós descansamos. O que nos... A estabilidade dos portugueses que ganham 190 euros realmente é muita estabilidade, mas estou na miséria. Quem está desempregado há 6 anos, também está mais estabilidade que isto, não há. Está na miséria. Quem está deprimido está estável. Mas nós não queremos um povo assim, com este tipo de estabilidade. O que eles falam é da estabilidade na política. É os negócios bem mantidos, tudo muito morninho, para que os negócios se desenvolvam, a corrupção campeie, o sistema político se mantenha inalterável, à custa, a estabilidade deles, à custa da instabilidade do povo. Temos que alterar o contrário. Precisamos de instabilidade na política para que finalmente o povo português tenha a estabilidade que quer. A estabilidade que nós queremos é a estabilidade das pessoas que trabalham, dos portugueses que em Portugal e por esse mundo todo lutam pela vida, sabem trabalhar, querem saber como que linhas se cosem e não têm que sofrer as arbitrariedades de um Estado que lhes prejudica a vida todos os dias. Foi contra essa estabilidade na política, contra esse amorfismo, contra esse pântano que apresentei a minha candidatura à presidência da República. Passados todos estes meses, podemos todos estar felizes, todos que participaram nesta campanha, porque mantemos inalteráveis todos os princípios com que partimos desta jornada. Não houve violação de princípios, naturalmente. Não houve cedência a nenhum tipo de interesses. Estamos todos aqui, está quem quer, alguns já estiveram, já abandonaram, muitos se aproximaram. Somos hoje, estou certo, centenas de milhares, com os mesmos objetivos que partimos. Estamos a 3 dias das eleições. Aos abstencionistas, àqueles que estão fartos, que estão descontentes, que não vão às urnas, temos todos que dizer que nenhum país é desenvolvido quando há grande abstenção eleitoral. Nos países mais evoluídos, como a Dinamarca, a Noruega, a Inglaterra, a participação é habitualmente muito expressiva. Só na Dinamarca, nos últimos 70 anos, desde a Segunda Guerra, a média de participação eleitoral é da ordem dos 90%. É importante que todos saibam, em particular aqueles que andam com razão aliados da política, é importante que todos saibam que, se querem decidir o futuro dos seus filhos, têm que participar nessas